E há duas frases que não podem ter duas interpretações. E, portanto, não é um problema desinterpretado. Uma delas é esta. Quanto à solidariedade, defende. É algo mais frio que incumbe ao Estado e que não tem que ver com amor, mas sim com direitos adquiridos. Todas estas palavras são significativas. Algo mais frio, neste texto e nesta voz, é pejorativo. Como quem diz, a assistência, a caridade é mais quente, deriva do amor, a atitude de solidariedade social do Estado é mais fria, porque deriva de direitos adquiridos. Repara até a escolha da expressão direitos adquiridos. Há hoje meia dúzia de palavras que são malditas na sociedade portuguesa, uma delas é direitos adquiridos. Na verdade, o discurso de Isabel Jonet é um eco do discurso do poder atual. Particularmente quando considera que o facto das pessoas deverem ser defendidas contra a pobreza é um direito adquirido no sentido pejorativo de direitos que o Estado não pode manter nem pode garantir. Quando o que está aqui em causa não são apenas meros direitos sociais. Por exemplo, e eu aqui arremeto para o programa do PSD, porque quer queira não, o PSD está no poder, e, embora eu duvide que a maioria dos governantes que neste momento estão no poder alguma vez tenham pensado, já não digo lido, pensado sobre o programa do PSD, um dos aspectos fundamentais do programa do PSD, trazido por Sá Carneiro, diretamente da doutrina social da Igreja, que não é uma doutrina sobre a caridade, é uma doutrina sobre a intervenção na sociedade e sobre o Estado, não é uma doutrina sobre a caridade e sobre a política. E assenta numa ideia que as pessoas não são meramente cidadãos, que também não são meramente crentes ou fiéis, mas que o que é essencial para definir a pessoa, no sentido personalista, que é uma das fontes do programa, é a noção de dignidade humana. Portanto, não se trata aqui de contrapor a caridade como ato de amor, valorativo de per si, não é isso que eu ponho em causa, com uma solidariedade social assente em direitos adquiridos. Ora, este discurso, neste momento, é um discurso pejorativo sobre a possibilidade dos pobres deverem ter do Estado o respeito pela sua dignidade, que é isso que falta a este governo. Este governo não tem respeito pelos pobres. Enuncia o problema da pobreza. Sabe que as pessoas precisam de comer, ter casa, ter dinheiro para transportes, ter um mínimo de sobrevivência, mas verdadeiramente não tem empatia em relação aos problemas que, neste momento, centenas de milhares de portugueses passam. E a frase seguinte, que é em sequência desta frase anterior, é a seguinte: sou mais adepta, está a falar em nome dela própria, não está a falar em nome do Banco Alimentar Contra, está a falar em nome dela própria. Sou mais adepta da caridade do que da solidariedade social. Embora defenda que ambas se completam e fazem parte do bem-fazer. Ou seja, eu nunca disse que Isabel Jonet negue o papel da solidariedade social, mas, de facto, ela tem uma noção valorativa da caridade em relação à frieza do funcionamento do Estado. Ora, isto, na sociedade atual, é uma excelente legitimação da atitude do poder em relação à pobreza e à dignidade humana. Porque o que acontece é que se os pobres são atirados para a assistência, são atirados apenas para a caridade, por muito valor que nós atribuamos à caridade e ao ato caritativo, na prática, isto significa, de facto, uma diminuição da sua dignidade. E é por isso que as pessoas escondem a pobreza. Porquê é que as pessoas escondem a pobreza? Porque o problema da pobreza não é apenas o problema de não ter o essencial para a sua necessidade. É um problema de representação social. É das pessoas terem respeito por si próprias. Os desempregados perdem o respeito por si próprios. As pessoas que não conseguem pagar as suas contas perdem o respeito por si próprios. Ora, se respondemos a essas pessoas dizendo o meio mais quente que temos de resolver os vossos problemas é a caridade e não propriamente considerar que os vossos problemas correspondam a algo que possa ser entendido como um direito a que o Estado deva responder, usando a expressão direitos adquiridos, que hoje é uma expressão pejorativa, do meu ponto de vista, isto legitima uma atitude em relação à pobreza que não é de hoje, é antiga. Lobo de facto, tem 50 anos. Vários sinais de discordância. Tem até muito tempo. Eu vivi durante muito tempo. Eu vivi durante muito tempo numa casa em que em frente tinha um asilo que se chamava Asilo da Infância Desvalida. Claro que agora, depois de 25 de Abril, tiraram lá a Infância Desvalida e puseram uma coisa qualquer de Nossa Senhora de não sei quantos. O problema que se põe aqui é que nós sabemos qual era, nós não estamos a falar da Alemanha, nós não estamos a falar em abstrato, estamos a falar de Portugal.
Estes conceitos em Portugal tiveram um papel histórico importante e estão imanentes em muitos dos discursos políticos. Eu não quero o retorno a um Portugal dos pobrezinhos, nem sequer é da pobreza, é dos pobrezinhos, lavados, honrados. Não quero esse discurso. E há algo neste discurso de Isabel Joné, e de novo, isso não tem nada a ver com os méritos, há algo de pernicioso. O que se está a passar é um fenómeno de empobrecimento que abrange uma parte importante da classe média e abrange uma parte importante das pessoas que estavam numa situação de pobreza, mas uma situação de pobreza remediada, se quiser utilizar termos que, enfim, não são muito rigorosos. Essas pessoas, nós temos uma parte significativa das pessoas a baixar, a deixarem de ter expectativas em relação ao futuro, a deixarem de ter noção de futuro, a perderem expectativas em relação aos seus filhos, em relação aos seus pais, a não saberem como vão lidar com os pais quando os pais não têm rendimentos, os pais não sabem como vão lidar com os filhos. E essa enorme sensação de perda, nós temos que, de alguma maneira, ser, para utilizar um conceito cristão, testemunhos dessa perda. E nós vemos que o discurso político é um discurso insensível, mesmo quando fala da pobreza. Eu não estou a dizer que é a direita ou a esquerda que é mais ou menos insensível. Desvaloriza ou aguentam. O problema do governo é um problema de comunicação. Não vamos chegar a mortos. Não, é um problema que tem a ver com as pessoas em casa. Quer dizer, é muito... Ou uma pessoa tem uma formação humanista, chamemos assim, e há membros do governo com uma formação humanista. Eu não quero generalizar em relação ao conjunto dos membros do governo. E há pessoas no poder que têm essa noção. Mas o poder em si e o discurso do poder desvaloriza os aspectos psicológicos, subjetivos, de destruição da dignidade interior, que este processo está a dar para muita gente. O sofrimento que isto tem. O sofrimento não é só o económico, nem é só social. O sofrimento de muita gente que uns com 20 anos ou 30 anos, outros com 40 ou 50, que viram a vida, não é só andar para trás, deixaram de ter esperança que possam alguma vez ter vida. E tem que se compreender, falar para estas pessoas. Ora, quando não se vive esta vida, quando de um modo geral as pessoas estão protegidas por seus rendimentos, quando as pessoas têm, apesar de tudo, uma almofada e vivem num mundo em grande parte abstrato e teórico, com pouco conhecimento sobre a realidade, não têm esta empatia. E, de facto, não há no discurso do Primeiro-Ministro, por exemplo, não há uma empatia com as pessoas, não há uma expressão que a gente possa considerar de proximidade em relação a este sofrimento. Porque uma coisa é, as pessoas têm que atravessar um período de austeridade, outra coisa é perceber os enormes estragos que isto está a fazer na comunidade, na bondade das pessoas, nas relações intersociais, nas relações entre os grupos, no crescimento de uma inveja fragmentada de grupos, porque, contrariamente ao que se pensa, a crise não dá oportunidades e a crise faz vir ao de cima o pior que existe nas sociedades. E é por isso que, se nós socializarmos um discurso deste tipo, em que a relação assistencial é valorizada em relação a obrigações que são coletivas para todos nós, para a qual nós, através dos impostos, participamos, e que é bom que tenhamos essa ideia, fazem-se em função da dignidade e da humanidade das pessoas. Quando nós perdemos esta dimensão, então também não ganhamos. É por isso que eu acho que, aqui em relação ao Lobo Xavier, o problema da doutrina da Igreja, se quiser, através... Os dois partidos não são confessionais, quer o CDS, quer o PSD, não são partidos confessionais, mas ambos tiveram um papel importante na sua fundação, na sua gênese da doutrina social da Igreja. E essa doutrina não está vertida apenas em ideias sobre a caridade, está vertida em ideias sobre o Estado. Está bem, mas convém praticá-las. Não, já sei. Convém praticá-las. O problema... Mas isso é uma coisa que diga lá ao Primeiro-Ministro. Eu digo ao Primeiro-Ministro e ao Dr. Paulo Portas, digo, mas o problema não. Digo na discussão, e digo para si, para nós e para mim, digo na discussão, porque acho que a legitimação e a retirada de valor aos efeitos sociais deste discurso tem um efeito pernicioso na sociedade. Porquê é que o Pacheco Pereira está tão firmemente convencido de que, se houver falhanço das contas públicas, a única resposta do Governo são mais medidas de austeridade? Independentemente do que acontece na Europa, há uma coisa básica. O discurso de legitimação do poder são os seus resultados. Neste momento, o Governo intensificou de tal maneira a associação entre a sua legitimidade e a legitimidade do seu programa com os resultados, que já sofreu este desastre que foi não ter conseguido o déficit. Aliás, presumo que ainda ninguém sabe qual vai ser o déficit final em 2012. Portanto, isso é um aspecto.
É evidente que o que está a acontecer é que sempre que o Governo não falha o déficit, vem aí outro plano de austeridade, ou sobre os funcionários públicos, ou sobre as medidas sociais, ou sobre impostos, ou seja qual for. Portanto, eu não tenho dúvida nenhuma que, à medida que estes resultados não correspondam aos números, o que vai acontecer é que há uma perda de legitimidade Tem do de ser assim, Governo Lobo Xavier. e há mais impostos. Ou mais planos de austeridade. Acontece Quando outra é que coisa. estas coisas Eu espero que vão ser aconteça. palpáveis para os portugueses? Quando é que a economia vai arrancar? Quando é que o desemprego começa a diminuir? Quando é que os impostos começam a baixar? Por favor. Porque isso é que diz respeito Não, à isso vida das ainda vamos pessoas. ter que esperar. Isso Então, ainda vamos não ter há que esperar. salvação.